Bom dia para você, vamos num café? Quantas vezes nós já ouvimos pessoas dizendo, e também já dissemos a seguinte frase: por que pessoas boas sofrem mais e por que pessoas ruins, mas parecem que se livram da justiça, parece que nada acontece com elas? É um pensamento que muitas vezes nos causa revolta e tudo mais, mas eu gostaria de dividir brevemente com você Carta aos Romanos, capítulo 2, o verso de número 4, em um contexto para não ocupar tempo, depois você leia. Carta aos Romanos, capítulo 2, o verso 4, que diz assim: ou despreza tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. Neste versículo, ele fala de algumas características de Deus: longanimidade, tolerância, benignidade, bondade, paciência. Então aqui o autor está dizendo que Deus ele é riquíssimo em bondade, paciência e tolerância. Só que ele começa chamando a atenção dizendo que ou tu desprezas, seja, ou você menospreza, ou você desvaloriza, ou você rebaixa que Deus é bondoso, paciente e tolerante. Início dessa conversa, que parece que pessoas boas sofrem mais, são mais prejudicadas em relação a pessoas más, de condutas reprováveis pela sociedade. Pessoas que praticam o mal parece que se dão bem. Aparentemente, parece que é assim. Mas nós não podemos cair no erro, que é o que Paulo chama a atenção aqui. Nós não podemos desprezar, nós não podemos desvalorizar, nós não podemos rebaixar as três características importantes aqui: a tolerância, a paciência e a bondade de Deus. Porque nesse versículo diz que além de Deus ser rico, ou seja, ter além do necessário tolerância, paciência e bondade, nós não podemos jamais desprezar isso. Por quê? Deus ele usa da sua tolerância, da sua bondade, da sua paciência com um objetivo, que está escrito nesse verso 4, para que através da bondade de Deus se chegue ao arrependimento. Por isso que muitas e muitas vezes Deus permite a pessoas más, a pessoas que fazem mal, a pessoas que são corruptas, pessoas que praticam coisas horríveis. Deus tolera, Deus estende a sua paciência, Deus estende a sua bondade para com elas, porque Deus tem um objetivo. E esse objetivo o Senhor Jesus deixou escrito no Evangelho de João. Deus não quer que ninguém se perca. Deus não tem o prazer na morte de um ímpio. Deus deseja que todos nós cheguemos à consciência e o arrependimento dos nossos pecados, dos nossos erros. É por isso que essa tolerância de Deus com algumas situações que nós não entendemos. É por isso que Deus ele tem paciência com algumas pessoas que nós não teríamos. É por isso que a bondade de Deus se estende. Porque Deus quer, Deus deseja, Deus tem um objetivo: que essa pessoa se arrependa e que essa pessoa aceite a oportunidade que Deus nos deu através do Senhor Jesus Cristo. Porque além de Deus ser tolerante, bondoso, paciente, a Bíblia diz que Deus, ele é rico em amor e ele tem nos amado. E a riqueza do amor de Deus é manifesta no Senhor Jesus Cristo, que se manifestou para a nossa salvação. Então é por isso que temos essa falsa impressão de que pessoas más, pessoas corruptas, pessoas que praticam a iniquidade, que prejudicam as pessoas, aparentemente se dão bem. Não. Há uma tolerância de Deus, há uma paciência de Deus, há a bondade de Deus envolvida nisso, porque Deus quer que essas pessoas se arrependam e que elas cheguem à salvação por meio de Cristo Jesus.
Mas o alerta é: não despreze, não menospreze, não desvalorize essa tolerância, essa paciência e essa bondade, e principalmente não despreze o amor de Deus em Jesus Cristo, a única oportunidade de salvação do homem, da mulher pecadora, é através de Jesus. O verso de número 5 vai dizer algo tremendo. Mas, segundo a dureza do coração dessas pessoas, ou segundo a teimosia delas, que elas são impenitentes. Penitência significa arrependimento do pecado. Penitência é um incômodo, é um tormento que a pessoa tem pelo pecado. Quando eu digo impenitente, eu estou dizendo que essa pessoa ela é obstinada ao erro, obstinada a fazer coisas ruins. E que essas pessoas de coração ruim, coração duro, essas pessoas que são impenitentes, que são obstinadas ao erro, que desprezam o amor, a tolerância, a paciência e a bondade de Deus, o verso 6 da carta de Romanos capítulo 2, diz que elas acumulam para si um tesouro para o dia da ira, para o dia que Deus vai julgar todas as pessoas. Ou seja, quem despreza, quem desvaloriza, quem não aceita a mão estendida de Deus através do Senhor Jesus Cristo, essa pessoa ela é obstinada ao erro, ela é uma pessoa de coração duro, ela está acumulando para si a ira que vai ser lhe cobrada naquele grande dia, o dia do juízo final, o dia em que todos nós seremos julgados. O verso 6 diz isso, que há um dia que Deus vai julgar a todos. E o verso 6 diz: o qual recompensará a cada um segundo as suas obras. E pelas nossas obras, pelas nossas ações, a gente tá perdido, meu irmão. É por isso que Deus prova o seu amor através de Jesus Cristo. Jesus veio para a salvação. Este é o evangelho da salvação. Que o homem pecador estava direcionado à perdição eterna. Mas o amor de Deus manifestou-se em Jesus Cristo, trazendo-nos uma oportunidade de salvação. Porque Deus é tolerante, Deus é paciente, Deus é bondoso. E tudo isto é para que nós cheguemos ao arrependimento. Este é o evangelho da salvação. Então, não se iluda pensando que as pessoas ruins, corruptos, ladrões, assassinos, pecadores, eles vão se salvar. Não. Eles estão vivendo na tolerância, eles estão vivendo na paciência, eles estão vivendo na bondade de Deus, porque Deus quer que eles se arrependam. Por isso vale a pena ser fiel, vale a pena viver em santificação, vale a pena viver dias agarrados, presos à misericórdia, à graça, e gozando, usufruindo, se alegrando na presença do Espírito Santo. Deus tem um dia na sua agenda que Ele há de julgar a todos. Todos nós vamos comparecer diante de Deus. E a Bíblia garante que ao homem é impossível salvar-se a si mesmo. Mas o que é impossível ao homem, Deus tornou possível em Jesus Cristo. Aceite a Jesus, aceite o perdão, que Deus te ama. Um café.